Hey, aqui é o Chico, e eu tava com outro tema planejado, eu tava com um roteiro prontinho, mas não tinha como. A internet brasileira foi quebrada mais uma vez. Com a entrevista do Lula no Podpah, que na época que esse vídeo tá sendo escrito já tem mais de 4 milhões de visualizações, esse vídeo conseguiu bater mais de 300 mil pessoas simultâneas, e isso me fez perceber ainda mais aonde os podcasts chegaram. Então, se você quiser saber minhas reflexões sobre isso, já deixa seu like, se inscreve no canal e, se puder, é claro, se torna um membro aí. Dito isso, então vem com o Chico. O primeiro podcast brasileiro surgiu no ano de 2004 e se chamava Digital Minds, apresentado pelo Danilo Medeiros. E com o passar dos anos, esse tipo de mídia acabou se tornando muito popular em alguns nichos específicos. A questão, pessoal, é que nós tínhamos pouquíssimos podcasts que de fato faziam maior sucesso. Eu acredito que o grande exemplo que todo mundo conheça é o Nerdcast, que por sinal se mantém até hoje como um dos maiores do Brasil. Se nós fôssemos fazer uma comparação, é como se o YouTube estivesse para a televisão como o podcast está para os programas de rádio. Eu acho que deu para sacar a ideia. Os programas de rádios eles sempre tiveram muito menos audiência do que os programas de televisão, e isso fica muito claro porque é muito mais interessante você assistir o que está acontecendo do que só ficar ouvindo dois apresentadores conversando por 2 horas com um convidado. E isso condenou o podcast a se tornar um formato de mídia muito menor que o YouTube, mas com a popularização dos serviços de streaming de música como Spotify, os podcasts começaram a ficar cada vez mais próximos do público, o que com certeza contribuiu para o crescimento do gênero. Mas a realidade é que se tem um acontecimento que definiu o surgimento dos podcasts do Brasil, pessoal, esse acontecimento tem um nome. Com o surgimento do Flow em outubro de 2018, eles adaptaram um estilo de programa de entrevistas em podcasts que já rolava na gringa, com o Joe Rogan. Só que a ideia de gravar as entrevistas em imagens, colocar no YouTube e produzir os cortes foi o que fez a total diferença para a explosão desse formato. A explosão de um formato, ou melhor dizendo, uma regra de ouro que todos os podcasts tentariam seguir. A posição dos convidados, o tom descontraído da conversa, os cortes, a gravação e a capacidade de reproduzir em mídias diferentes. Esse é um tipo de negócio extremamente lucrativo e que chamaria diversas pessoas para assistir, até porque todos os vídeos seriam meio que um collabs. E vocês sabem muito bem que collab tende a dar bom. E é por isso que algumas figuras políticas elas perceberam a capacidade que eles teriam de alcançar um novo público ao irem nesses programas. E isso era ótimo até mesmo para os podcasts que acabam ganhando atenção e principalmente prestígio. E foi aí, pessoal, que a coisa ficou complicada, porque nós podemos falar da importância política dos podcasts tanto de uma forma muito boa quanto de uma forma muito ruim. Se nós quisermos falar que esses podcasts com políticos são ruins, a gente pode argumentar dizendo que os entrevistadores, eles não são jornalistas e muito menos estão preparados para debater com esse tipo de pessoa, até porque vocês sabem muito bem como políticos são. E além disso é necessário uma bagagem, e a bagagem ela é importante para você poder agregar no debate, e a falta dessa malandragem que eu diria acaba dando espaço para políticos desonestos que querem construir uma imagem que não é real, que na verdade, vocês sabem muito bem que tem muito político que é um pilantrinha. Quando você assume uma posição de ser um espaço de influência política, você precisa estar preparado para falar de política, e o tom casual dos podcasts acaba enganando o público e os próprios entrevistadores muitas vezes, que não levam aquilo com seriedade necessária, mas o entrevistado está levando a sério, porque o trabalho dele é conseguir voto. Então eu acho extremamente importante os canais de podcast entenderem o tamanho do seu trabalho, porque na realidade os políticos eles entendem muito bem, e é por isso que eles estão indo lá. Só que apesar disso, nós podemos argumentar que esse espaço político dentro dos podcasts é muito positivo, porque eles podem garantir um espaço muito mais justo e honesto para a comunicação. A televisão por muito tempo teve alguns analistas políticos importantíssimos, profissionais competentes e outros nem tão competentes assim. Só que a realidade, pessoal, é que a televisão, ela possui um interesse privado. De nada adianta você ter os melhores profissionais e não garantir que eles tenham a liberdade para fazer o seu trabalho. As emissoras de televisão, elas possuem interesses econômicos muito claros,
e já mostraram que estão dispostos a manipular e a mentir em debates só para influenciar o candidato que tenha muito mais a ver com a sua posição econômica. Um exemplo disso foi a eleição brasileira de 1989, que no debate mais importante daquela eleição no segundo turno da maior emissora de televisão do país, ela conseguiu mexer os seus pauzinhos e fez o candidato que ela apoiava parecer muito mais preparado, mais confiante e que ele fosse a escolha certa para o país. Tudo porque ela apoiava ele. Só para vocês terem noção, pessoal, quando essa emissora exibiu o resumo do debate no dia seguinte, o resumo ficou tão tendencioso que parecia até mesmo uma propaganda política. Então o podcast ele pode ser um espaço importante para deixar o debate mais interessante e honesto e acabar com o monopólio que a mídia tem da imagem da política nacional. Mas na boa, pessoal, não importa se eu acho que os podcasts devem ou não ter um espaço político. E sabe por quê? Porque ele já tem. O espaço do podcast atualmente é tão importante quanto uma entrevista na televisão. É só você olhar quantas visualizações tem a entrevista do Lula no Podpah. Quando eu tô gravando esse vídeo tem 4 milhões, mas eu não duvido nada que até o momento que esse vídeo sair, ela alcance pelo menos 6 milhões de visualizações. Você quer outro exemplo? Olha como os cortes do Freixo sobre legalização de armas viralizaram. Ou até mesmo aquele debate ridículo de Speaking English entre o Nando Moura e o Nicolas Ferreira. Jesus Cristo. O podcast e a política se tornaram algo tão grande, uma mistura que não tem como você dissociar, que até mesmo canais que não falam sobre política estão comentando sobre isso. E sabe por quê, pessoal? Porque no fundo, a realidade é que tudo é política. Se a participação de youtubers que comentam sobre política foi muito importante em 2018, em 2022 os podcasts eles serão o centro de debate. Eu aposto que os debates que vão haver nos podcasts vão ser muito maiores e mais importantes e definitivos que na televisão. Eu não sei se isso vai ser bom ou não, resta a gente esperar que chegue esse momento, mas a realidade é que os podcasts eles são a mídia do presente. Eu recomendo muito que você comece a acompanhar algum podcast, existe podcast de tudo quanto é coisa, além desse formato de entrevista, mas a verdade é que esse formato veio para ficar. Por fim, eu gostaria de comentar sobre um podcast onde os apresentadores entenderam a importância do que estão fazendo, como é o caso do Mano Brown com o Mano a Mano, que na minha opinião é um dos melhores podcasts nesse formato. E você? Já assistiu a entrevista do Lula no Podpah? Deixa nos comentários se vocês pensam sobre isso, sobre essa temática inteira. Você não precisa gostar ou não do Lula para assistir a entrevista e entender a importância que isso significa pra gente. Principalmente porque nós somos da internet e a internet é o futuro. Muito obrigado pela sua atenção, no mais é claro, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. E eu fui!